Boa noite a todos, boa noite às irmãs que são mamães, a todas as nossas visitantes que também são mamães, e boa noite especial para a irmã Luzia, que nos deu a notícia, né, que vai ser vovó de novo, mas vai ser vovó, então mamãe 2 vezes. E a mensagem de hoje eu gostaria de transmiti-la tanto para os que estão aqui, e hoje nós temos a igreja cheia, está bonita a igreja hoje. Quero incentivar a cada um a continuar vindo aos cultos. Venha, desenvolva a sua fé, aprenda da palavra de Deus, para você, inclusive, poder praticar aquilo que vamos aprender na mensagem hoje. O título da mensagem é O Valor da Mãe que Teme a Deus. O valor da mãe que teme a Deus. Segundo a história, a comemoração do Dia das Mães, do jeito que nós conhecemos hoje, começou lá no início do século XX, anos 1900, com a vontade de uma moça. Veja só, irmãs Fernanda, Fabiana, Vanessa, começou com uma moça que ela, segundo alguns historiadores, ela era professora de escola dominical. E ela, a Ana Jarvis, o nome dela, Ana Jarvis, ela queria homenagear a sua mãe, que já era falecida, e nessa homenagem ela também queria ensinar às crianças o valor que uma mãe tem. E é mais ou menos isso que nós ensinamos na escola dominical. Na escola dominical, e eu agradeço a confiança de cada mãe de deixar os seus filhos aqui, para que as professoras ensinem valores cristãos, ensinem coisas boas. E eu queria dizer que é um grande privilégio, uma honra para a nossa igreja poder fazer parte do crescimento espiritual e do crescimento moral dos seus filhos. Então, já continuando essa história, a Ana, ela reuniu as suas amigas e elas fizeram um culto numa igreja batista lá em Aldrey, Virgínia, Estados Unidos. Depois que eles fizeram essa homenagem a todas as mães, a repercussão foi tão grande que o governador do estado da Virgínia estabeleceu uma data como dia de comemoração a todas as mães. E isso aconteceu lá em 1910. Em 1914, o presidente dos Estados Unidos propôs que o Dia das Mães fosse comemorado em todo o território estadunidense. E ele disse que, a partir de 1914, todo segundo domingo do mês de maio seria Dia das Mães. No dia 12 de maio, olha, a mesma data que hoje, de 1918, na Associação Cristã de Moços, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, houve a primeira comemoração do Dia das Mães no Brasil. E só depois, em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, foi que o Dia das Mães passou a ser celebrado segundo os moldes dos Estados Unidos, ou seja, no segundo domingo do mês de maio. Nós notamos nessa história que a iniciativa de pensar sobre a figura da mãe, do valor da mãe, para nós, começou essa vontade de celebrar, de homenagear as mães, começou no meio cristão, no meio evangélico. Foram os cristãos, como Ana, que tiveram primeiramente a ideia e a vontade de criar essa data comemorativa que nós estamos comemorando hoje. Então, ter esse olhar de Deus para entender o papel fundamental das mães na vida de todos nós não é uma novidade. Já vem desde o começo do século. Porém, ela é muito mais antiga. O livro mais importante para todo cristão, a Bíblia, ela já fala do valor da mãe
já nos tempos do Antigo Testamento. E já no Antigo Testamento nos mostra como é importante o papel de uma mãe que é direcionada por Deus. Eu quero, antes de mais nada, dizer que temos, sim, porque a palavra de Deus ela não esconde nada, temos, sim, vários exemplos de mães que resolveram excluir Deus da sua vida. Seguir o seu próprio caminho, fazer as coisas conforme elas pensam ser o mais certo, e por mais que sejam de boa intenção, não conseguiram alcançar êxito, não conseguiram alcançar vitória, porque quem criou a família foi Deus, quem sustenta pai, mãe e filhos é Deus. Então eu quero que a gente possa nessa noite, por alguns exemplos de algumas mulheres de Deus, que foram mães exemplares, olhar nas Escrituras Sagradas e entender como foi que Deus as usou e como elas tiveram tão forte influência em seus filhos. A partir do exemplo dessas mulheres, eu oro para que o Espírito Santo nos ajude a entender as características de uma mãe que teme a Deus, e que também o Senhor possa nos ajudar a poder imitá-las no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, nós vamos ao exemplo de Eva e Sara. Eva, a primeira mulher, a mulher que foi criada por Deus, a mulher que a partir da costela do homem, Adão, foi criada e tudo era novidade para ela, inclusive a maternidade. Você entenda que Eva não tinha uma referência na vida. Quando nasceu a minha filhinha, a minha esposa ficou 1 mês na casa da mãe dela, porque era mãe de primeira viagem, e ela então tinha a minha sogra, que era mãe de 3 filhos. Então ali ela recebeu toda a orientação, ajuda, e é assim que as vovós fazem, amém? Mas com quem Eva ia deixar os seus filhos? Não tinha, ela não teve mãe, ela foi criada por Deus. Por ser a primeira, não havia conhecimento anterior sobre o que era maternidade. Mas nós vemos a declaração de Eva em Gênesis, que nos mostra que ela tinha um entendimento especial e essencial que faz toda a diferença na hora de ser mãe, na hora de assumir o papel de mãe. Gênesis, capítulo 4, verso 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela ficou grávida, e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a mais o seu irmão Abel, verso 2, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Em Gênesis 4, verso 1, ela disse: Alcancei do Senhor um homem. Alcancei do Senhor, ou seja, foi o Senhor que me deu. Guarda isso, lembra disso. Depois, em Gênesis 21, verso 6, nós vamos ver o segundo exemplo, o exemplo de uma moça chamada Sara. Sara, em Gênesis 21, verso 6, diz assim: E disse Sara: Deus me fez sorrir. Todo aquele que ouvir se alegrará comigo. 7. Disse mais: Quem diria que Abraão, que Sara daria a mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Você percebe nesse versículo que Sara, ela chega e diz: Deus me fez sorrir. Todos os que ouvirem essa história se alegrarão. Mais para frente, o que o papai, já bem velhinho, ela era também bem velhinha, e Deus tinha prometido um filho, e Deus honrou a sua promessa e deu um filho. E no momento talvez de maior desânimo, ela então descobre que está grávida. Eu hoje
pela cara da irmã Luzia. Vou citar muito a irmã hoje, viu? Pela cara da irmã Luzia, pela alegria que ela falou, minha filha hoje, inclusive depois, ela até citou, depois de tudo que nós vivemos no acidente que ela sofreu, hoje veio a grande notícia que ela está grávida. Eu sei que papai, vovô, vão querer fazer um churrasco, vão querer fazer um banquete, vão querer fazer uma festa, vão querer fazer um grande aniversário de 1 aninho desse menino ou dessa menina que está chegando. Por quê? Da mesma forma que Sara, motivo de grande alegria. Nós conhecemos bem a história de Sara. Não tenho tempo aqui de ficar lendo todo o texto bíblico por completo. Por isso, eu recomendo você 2 coisas. Leia a Bíblia nesses textos em casa, ou venha nos cultos para que você conheça o que a Bíblia ensina. Mas o que eu posso te dizer é que Deus promete uma descendência numerosa a Abraão, mas Sarai, a sua mulher, a mulher mais velha, a mulher de Abraão era muito velha, avançada em idade, e não podia ter filhos. Depois de muitos anos, a promessa se cumpre e Sara declara que o Senhor me deu um motivo muito grande de alegria. Eu quero dizer aqui, com o exemplo destas 2 mulheres, que a mãe que teme a Deus reconhece que os filhos são dádivas do Senhor. Amém? Amém? E ela é grata por isso, por essa bênção. Eva e Sara, elas tinham a certeza, elas tinham a nítida percepção de que foi Deus que me deu os meus filhos. Quantas mamães aqui, ou vovós, podem dizer um amém quando eu te perguntar: os seus filhos são um presente de Deus? Diga amém. Amém. É verdade. Sara e Eva tinham essa percepção. E eu quero dizer que as frases de Eva, como com o auxílio do Senhor eu tive um filho, ou com a frase de Sara, Deus me deu motivo de riso, eu quero dizer que esse é o sentimento que temos que ter diante dos nossos filhos, porque eles são um presente de Deus. E não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus no Salmo 127, no versículo 3, que diz: nossos filhos são dádivas de Deus. Alegrem-se no Senhor por esta bênção, por esta herança. Alegria por essa recompensa dada por Deus. Segundo, seguindo um pouco mais no relato bíblico, nós nos deparamos com mais 2 exemplos que eu quero chamar a atenção de cada um aqui. A Bíblia nos conta a história de 2 parteiras. Você sabe o que é uma parteira? Não existia Unimed, não existia Apivida, não existia nada disso. E quem fazia o parto eram mulheres que eram chamadas de parteiras. Até há poucas décadas agora, talvez em alguns lugares até do Brasil ainda existam parteiras. E 2 mulheres chamadas Sifrá e a outra chamava Puá. Nomes engraçados, né? E elas aqui em Êxodo capítulo 1, verso 16, nós encontramos uma ordem que Faraó diz para essas 2 parteiras egípcias. E ele diz assim: Faraó disse: quando ajudardes nos partos das hebreias e as virdes sobre assentos, dando luz, se for filho homem, matai-o, mas se for filha, então que viva. Em resumo, as parteiras egípcias receberam uma ordem de Faraó quando o povo hebreu, que era escravo no Egito, as mulheres elas estavam dando à luz, a ordem era para matar todo bebê que fosse menino na hora do parto. Elas, porém, o que aconteceu? Elas temeram ao Deus de Israel. Elas temeram a Deus e não fizeram o que Faraó tinha ordenado. E assim Deus as guardou, as protegeu. E quando Faraó foi e perguntou se elas estavam obedecendo a ordem dele de matar todo menino que nascesse, em Êxodo 1,
19, elas dão uma desculpa, que em parte era verdade, mas elas dizem em Êxodo 1:19, as mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. Elas são mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. É claro, às vezes elas davam uma atrasada, elas davam uma enrolada, né? E a moça hebreia, ela sabendo dessa ordem, elas não tinha tempo não tinha que ficar perdendo tempo, e então elas conseguiam dar à luz e esconder as crianças, protegendo os meninos da morte. O escritor aos Hebreus, ele nos diz que Deus, por conta dessa atitude das parteiras, Deus fez bem às parteiras e lhes constituiu família. Êxodo 1, verso 20 diz: Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E o verso 21, e porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Eu quero dizer aqui que você preste atenção: Deus protege e cuida daquele que o teme. Amém? A proteção de Deus é certa daqueles que temem a Deus, daqueles que amam a Deus. E é claro, o cuidado de Deus com o seu povo, o cuidado de Deus sobre a vida do próprio Moisés, e o cuidado de Deus com todos aqueles que o temem. Mas a história ali, inclusive, é a mesma que a Alice e a Dani estão contando ali no fundo. Pegaram um boneco, pegaram uma cesta e elas vão fazer ali uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus, e que nós encontramos nesse mesmo livro de Êxodo, que logo depois a Bíblia nos fala que Faraó continua com aquela ideia fixa de matar todo menino hebreu. Em Êxodo 1:22 diz: então Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Então aqui nós vamos ver mais 2 exemplos de mães que faziam a vontade do Senhor. A primeira era Joquebede. Joquebede, a mãe biológica de Moisés, ela foi direcionada pelo Senhor a esconder um menino. E ela conseguiu esconder o menino por 3 meses. Passado esse período, ela colocou o menino num cesto, para que esse menino pudesse chegar até a filha de Faraó. Êxodo 2, verso 2. E Joquebede concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era saudável, escondeu-o 3 meses. Verso 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à margem do rio. Ali nós encontramos que é uma mãe com um ato de coragem, mas também um ato de confiança em Deus. Nós Joquebede sabendo que a filha de Faraó ia naquele lugar regularmente, ela colocou o cesto ali nos juncos, um tipo de planta à beira do rio. E a irmã do bebê, Miriam, ficou espiando de longe. E aí nós encontramos em Êxodo 2, verso 5. E a filha de Faraó desceu para banhar-se no rio. E as suas empregadas passeavam pela margem do rio, e uma delas viu um cesto no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele. E disse: dos meninos, ele a reconheceu, falando: esse menino aqui é hebreu. Então disse a filha de Faraó, então disse
a irmã de Moisés, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. Pois a moça então chamou a própria mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-o, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino, que era seu próprio filho, e criou ele como filho da filha de Faraó. A filha de Faraó, ela foi tomada de compaixão. Ela tem um amor de mãe por aquele menino. E eu me lembro de uma frase que diz assim: mãe é quem cria. Já ouviu essa frase? Às vezes o filho não nasce do ventre, nasce do coração. Às vezes é criada pela tia, às vezes é criada pela vovó, às vezes é criada por alguém que não é nem da família, mas é mãe também. E Moisés teve o privilégio de ter duas mães. No final das contas, Joquebede cria o seu próprio filho com o auxílio da filha de Faraó. E eu quero que todos nós nos lembremos que nós podemos extrair exemplos aqui, que a mãe que teme ao Senhor, ela zela pela vida de seus filhos, ela segue a direção de Deus, ela confia que Deus vai cuidar de seus filhos, como aconteceu com Joquebede quando colocou o menino ali. Poderia dar tudo errado, mas ela tinha confiança, ela conhecia o Deus que ela servia. Nosso terceiro exemplo são duas mães bem conhecidas: Ana e Maria. Eu creio aqui que todos conhecem a história de Ana. Se não, é uma das histórias mais lindas da palavra de Deus. Ela tem tantos detalhes importantes. Mais uma vez, eu recomendo que você leia os textos bíblicos em casa, porque aqui nós não vamos ter o tempo necessário. Mas resumindo, Ana, ela era estéril. Ela sofria muito com a rivalidade de Penina, a outra mulher do seu esposo. E ela faz um voto diante de Deus. E Deus atende o seu pedido de oração. Então, ela engravidou, deu à luz a um menino, que deu o nome de Samuel. E assim, quando o menino desmamasse, essa era a promessa que ela tinha feito: ela entregaria o seu filho para sempre, para servir ao Senhor. Nós podemos inclusive ver a declaração de Ana em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz assim: por este menino orava eu. Eu sei de muitas mães que casam e demoram, como alguém que eu conheço, chamada Vanessa, ora 11 anos, e começa a pensar dizendo: por que Deus não quer me dar filhos? E orando, e aí um dia Deus nos deu a nossa princesinha. Da mesma forma, Ana, em 1 Samuel 1,27, por este menino eu orava tanto, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu o entregarei, por todos os dias que ele viver, pois ao Senhor foi pedido, e ali adorou ela ao Senhor. Ana queria muito um filho, mas enquanto a sua motivação era... Eu me lembro da mensagem que o pastor Omar pregou lá na casa da Dona Vera, e então eu copiei aqui esse texto, porque eu aprendi lá, enquanto ele pregava no nosso GA. Enquanto a motivação de Ana era esfregar na cara de Penina, ou mostrar para aquele monte de parente que ela também podia ser mãe, Deus não respondeu. Enquanto os motivos eram errados, Deus não respondeu. Mas na hora que ela orou como Deus queria, aí sim, Deus atendeu a sua oração. Às vezes Deus ele não está dando aquilo que nós pedimos, porque nós ainda não entendemos que Ele quer primeiro mudar o nosso coração em algumas coisas, para depois então atender
aquilo que tanto nós imaginamos que queremos. Dando um salto na história, indo lá para o Novo Testamento, nós nos deparamos com uma mulher chamada Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. Desde o momento em que ela recebeu a notícia do anjo que ela daria luz de uma forma sobrenatural, porque ela ainda era virgem, ela daria luz ao Filho de Deus. E quando depois ela ouviu os magos falando que o filho dela era o rei do seu povo, e também quando ela ouve do próprio Senhor Jesus, quando os pais perguntaram para ele onde ele estava, quando ele havia se perdido ali no templo, de que ele estava na casa de seu pai, Maria então, ouvindo tudo isso acontecer, a palavra de Deus diz que ela ia guardando tudo isso em seu coração e meditava. Em Lucas capítulo 2, verso 19, a minha versão aqui é outra, acompanhe aqui no telão. Lucas 2,19 diz: Maria guardava todas estas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Ela sabia que o seu filho não pertencia a ela. Elas sabiam que o seu filho não pertencia a elas. Elas sabiam que mães devem criar os seus filhos para Deus. Os nossos filhos pertencem ao Senhor, que os deu. Amém? Agora há pouco nós falamos, quem te deu seus filhos? Todos disseram um amém bem abençoado, dizendo, foi Deus que me deu. E agora, como mãe, o seu papel não é criar os seus filhos para terem sucesso profissional, terem sucesso de fama, poder, terem sucesso de terem sossego, casarem-se bem com alguém rico. Não! Enquanto Ana orou errado, Deus não abençoou. Maria prestava atenção em tudo que estava acontecendo, e aí elas chegaram em um consenso, em uma visão maior. Os nossos filhos pertencem a Deus, e como mães e pais, nós temos que trabalhar para entregá-los para Deus, para que eles sejam servos de Deus, para que eles estejam na casa do Senhor. Depois, você vai ver que vão ser grandes mulheres, grandes homens. A mãe que teme ao Senhor sabe que o seu filho não é dela. Ele pertence ao Senhor. E para terminar, o exemplo que nós encontramos na carta de Paulo a Timóteo nos conta a respeito de Lloyd e Eunice. Semana passada eu pensei, tem tanta coisa na vida dessa mamãe e dessa vovó, irmã Luzia. Tanta coisa. E aí eu dei um spoiler. Preguei um pouquinho antes, no domingo passado. Mas Paulo, quando fala da fé de Timóteo, e Paulo, ele considerava Timóteo como um filho. O jovem pastor Timóteo, quando ele fala da sua fé genuína, ele reconhece a importância da criação de Timóteo. Do fato dele ter sido criado em um lar cristão. Ele reconhece a importância fundamental que uma mãe tem na missão de instruir os seus filhos para serem instrumentos de Deus, que levam os seus filhos à fé, que conduzem eles à caminhada cristã, através do Espírito Santo em suas vidas. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim: lembrando-me da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Os nossos filhos vão se tornar aquilo que nós treinamos eles para ser. Os nossos filhos vão se tornar, se eles forem homens bons, cavalheiros, bons pais, se eles forem bons maridos, somos nós que vamos colocar isso na cabeça de nossos filhos e na cabeça de nossas filhas.
É o papel da mãe. Olha, nós tentamos fazer o máximo que podemos na escola dominical. Mas uma mãe que teme ao Senhor, ela tem 99,99% da chance, do tempo e da obrigação de criar os seus filhos para o Senhor. E a nossa última aplicação é: a mãe que teme ao Senhor sabe que sua missão é de instruir os seus filhos no caminho de Deus. Ensinar, influenciar os seus filhos na fé. Incentivá-los mesmo, apontando o caminho, dizendo: vai, faça, sirva a Deus, é esse o caminho certo. É assim que uma mãe entende quando ela lê, por exemplo, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. E também Deuteronômio 6, verso 7. Tu, está dizendo para você, mamãe, está dizendo para você, papai, tu inculcarás. O que significa inculcar? Você já ficou encucado com alguma coisa? É botar na cabeça, é ficar falando, é ficar insistindo. Tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás. Do quê? Da palavra de Deus, da Bíblia. E falará, assentado em casa, andando pelo caminho. Você está andando de carro? Vai falando da palavra, vai falando bons ensinamentos. Ao deitar-se, ao levantar-se, o tempo todo. Nós precisamos nos lembrar, e eu termino essa mensagem, que nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nós estamos vivendo dias terríveis. As nossas crianças com 6, 7, 8, 9, 10 anos já estão aprendendo porcarias na escola, que é o lugar que deveria ser um local seguro, já não é mais. Você sabe que elas estão aprendendo coisas ali que são tão sujas que eu nem posso citar aqui no púlpito. Estão aprendendo ali, da boca do professor. Você sabe que os nossos filhos têm acesso à internet, e a internet tem coisas boas, mas também é uma porta aberta para tudo que há de mais sujo. Então aonde elas vão encontrar o filtro que filtra tudo isso? Aonde elas vão encontrar segurança? Aquele bote salva-vida é com a mamãe, é com o papai, é com a palavra de Deus, é com uma família que teme ao Senhor. A educação dos filhos estão nas mãos das mães e dos pais. Um lar cristão deve ser uma bênção na vida de uma criança. E precisamos mostrar a ela o amor de Deus na prática. E eu quero terminar aqui lendo uma reflexão do pastor Hernandes sobre a tarefa de ser mãe. Ele diz assim, abre aspas: ter filhos é um privilégio, mas criá-los não é brincadeira. Exige esforço, abnegação, renúncia. Não ensinamos filhos apenas com palavras, mas sobretudo com exemplos. Não ensinamos filhos apenas dando-lhes coisas materiais. Precisamos dar a eles também amor. Não basta apenas encorajamento, precisamos também temperá-los com disciplina. Criar filhos é uma tarefa nobre, mas para fazê-lo com eficiência, dependemos totalmente da graça de Deus. Amém. Sem a graça de Deus nós não vamos conseguir. Mas a mãe que teme ao Senhor vai conseguir realizar essa tarefa tão maravilhosa, que é criar esses presentes de Deus para o Senhor. Amém? Amém? Que Deus possa abençoar-nos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Dia das Mães,